Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Estamos iniciando mais uma edição do programa Livre Pensamento, aqui pelas emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, Rede Boa Nova de Rádio e também a TV Mundo Maior. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo também. Bom dia, Cláudio. Olá, amigos. Mais um programa. Vamos usar o livre pensamento no entendimento da doutrina. Exatamente. Bom, hoje no nosso programa nós vamos responder aí algumas perguntas que vêm chegando pelo Facebook, também pelo WhatsApp do programa Livre Pensamento, né? As pessoas deixam lá seus comentários, suas perguntas pelo facebook.com/TV Mundo Maior ou mandam também as suas perguntas no zap aqui 985759580. É bem bacana essa interação, porque o pessoal, mesmo depois que acaba o programa ou nos outros dias, acabam enviando aí as perguntas, sabendo aqui que nós vamos colocar aqui na nossa pauta. A primeira pergunta vem lá do Giancarlo Cansado, ele é de Melbourne, na Austrália, acompanha aí pelo Facebook. Aí ele diz o seguinte: no livro dos médiuns, pergunta 9, capítulo 25, questões sobre evocações, há referências a atividades praticadas compulsoriamente por um espírito a seu contragosto. Ouvi relatos de grupos mediúnicos do centro que frequento que isso também acontece em sessões mediúnicas, onde o espírito diz que foi trazido, muitas das vezes amarrado, e não queria estar ali. Alguns até, ele usa o termo aí, incorporam, né? Não é um termo correto, mas se recusam a se comunicar. Dada a questão de total respeito ao livre-arbítrio do espírito e à suprema justiça de Deus, como é possível que se force um espírito a se comunicar ou a fazer qualquer outra coisa a seu contragosto? É uma questão bastante interessante, porque, em sendo o Espiritismo uma proposta de liberdade, e esse é o fundamento da nossa doutrina, né, nós temos que compreender os atos todos e fenômenos, tanto desse mundo quanto do mundo espiritual, em seu significado mais profundo. Por exemplo, os espíritos explicam que muitas vezes, e nas questões mais importantes de nossa vida, as circunstâncias difíceis que enfrentamos, elas não são impostas, elas são escolhidas. Sim. Então fica uma questão interessante. Se é escolhida, por que enquanto aqui nós nos sentimos tão oprimidos, às vezes, pelas circunstâncias? E aí os espíritos explicam o seguinte: enquanto no corpo, nós estamos com uma consciência desta personalidade que estamos vivendo nessa vida. Entendi. E quando nós estamos desprendidos no corpo espiritual, a nossa consciência se modifica. Um dos motivos é o seguinte: aqui nesse mundo, a gente precisa correr atrás das necessidades. Então, não só a gente precisa ter um lugar para morar, a gente precisa ter dinheiro para poder se alimentar adequadamente, a família, e também precisamos de saúde, né? Então, há uma série de circunstâncias que a gente luta para manter a vida e a vida social também de uma forma adequada. E isso exige muito esforço. Quando a gente chega no mundo espiritual, todas essas questões perdem sentido. E lá é a vida verdadeira. Então, o espírito, ele não precisa comer, ele não precisa dormir, ele não depende de um local, porque não existe a intempérie lá, né? Então, é um ambiente onde tudo se resume às questões mentais, né? Às questões intelectuais e morais. Então, dessa forma, invariavelmente, quando o espírito chega lá, já ainda não está mergulhado em ilusões, né? Porque ele pode até achar que não morreu. Se ele não está envolvido em ilusões, ele tem um olhar diferente para a vida. Ele já sente essa diferença. E ele já começa a se desprender de alguns interesses e ganha outros. Então ele quer adquirir os recursos da sua própria capacidade. E isso é por meio do esforço. Então a perspectiva dele muda. Ele não quer viver aqui no mundo, né, sem dificuldade alguma. Ele sabe que as dificuldades que a gente enfrenta aqui são os desafios
que faz com que a gente adquira, né, inteligência e domínio sobre a nossa vontade. E esse é o objetivo do espírito. Na questão que ele está se referindo, então, com relação ao espírito, nós precisamos levar em conta que você tem atos conscientes e atos inconscientes. Isso também acontece aqui nesse mundo e também se mantém na psicologia do espírito. Então, muitas vezes, uma pessoa faz o inverso do que conscientemente ela gostaria de fazer. Mas na sua vontade mais íntima, ele quer exatamente aquilo. Então, isso é comum acontecer, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, eu nem vinha para cá, não sei nem como é que eu vim para aqui. Então, isso ocorre aqui e ocorre também no mundo espiritual. Então, a gente tem que saber interpretar que muitas vezes o que o espírito fala não é o que ele sente. Pela experiência pessoal, em muitos momentos que eu estive conversando com espíritos, e ele, num primeiro momento, ele começa agressivo. O que você está aqui falando para mim? Eu não sou obrigado a ouvir isso. Ele começa assim. Grupo. Então, invariavelmente, quando isso ocorre, eu digo assim, olha, a gente não precisa conversar. Se você quer agir dessa forma e está se sentindo constrangido, pode ir embora. Eu converso com outros espíritos que estejam interessados. Olha, 100% das vezes que eu falei isso, ele mudou o tom. Porque, em verdade, ele está muito interessado em conversar. Então, a gente tem que saber que nenhum espírito vai ser constrangido na sua vontade íntima. Mas, muitas vezes, ele fala, né, o diferente do que inconscientemente ele deseja. Então, a gente precisa levar em conta essas questões. Certamente, mesmo que ele fale que não está querendo, naquela circunstância ele está desejando, porque no íntimo todos nós desejamos nos tornarmos melhores. E diante de uma circunstância que aquele aprendizado pode ser útil, o espírito pode realmente estar falando uma coisa, mas no íntimo ele está desejando outra, porque ele quer o seu bem, mas ele fica naquela aparente revolta, né, para encobrir, né, as imperfeições que ele tem e os compromissos que ele acabou adquirindo. Mas não ocorre esse processo de que é levado à força, amarrado? Ele não vai ser levado à força, mas ele pode vivenciar circunstâncias que para ele são ilusórias. Por exemplo, ele pode ser contido para não criar por exemplo, um espírito superior, ele não pode ser atingido. Nenhum espírito consegue bater nele, vamos dizer assim. Porque ele tem um controle do seu estado de vibração e da constituição do seu organismo espiritual, do seu perispírito. Nem chega perto. Ele pode estar aparente para um espírito inferior, mas ele altera a sua densidade a hora que ele quer. Então não existe essa questão dele ser agredido. Mas um espírito, ele pode querer criar cenas, sabe? De agredir. E muitas vezes essa situação ela pode ser contida com um gesto simples. Uma vez nós tivemos uma experiência de uma médium que trabalha na nossa equipe de pesquisa, e ela se viu fora do corpo e estava numa rua. E uns espíritos, assim, bem confusos, estavam na calçada. E um ou dois deles, quando viram ela e esse outro espírito que estava com ela, eles se levantaram e foram na direção deles. Esse outro espírito falou o seguinte: estenda a mão na direção dele e vibre muito amor. Sabe, envolva ele em compreensão, em carinho. Quando ele fez isso, aquele espírito meio que desfaleceu. Ou seja, ele vivenciou um impacto da emoção. Sim. Então, isso, olhando de fora, pode parecer que ele usou uma força, que ele estendeu a mão e usou uma força para controlar o outro espírito. Porque a gente já pensa logo em forma mecânica, né? Nossa, ele tem um poder, uma força que desfaleceu o outro. E não foi isso. Na verdade, foi um choque da emoção.
né, de um sentimento bom daquele espírito. Só que aquele espírito que foi atingido, como não tem essa informação, acha que aconteceu ali. Alguma coisa atingiu ele. Ele até pode ter sentido algo bom, mas para ele é diferente, né? E dá a sensação de que ele foi controlado. E os outros espíritos também podem pensar a mesma coisa. Eles estão ali do lado e falam, nossa, ele foi para cima do rapaz e ganhou um choque, uma coisa lá, uma força que dominou ele. Então a interpretação do fato, ela pode ser equivocada quando se olha do ponto de vista material. Sim. E não do ponto de vista intelecto-moral, que é a razão de ser do mundo espiritual. Agora, pode acontecer também do médium ter essa percepção? De vez o espírito que falou isso, o médium achou... Um dos maiores... Kardec chegou a dizer isso claramente. Olha, o espiritismo se fundamenta na psicologia. E antes do entendimento da psicologia, da ciência psicológica, as pessoas tinham ideias muito materiais do que ocorria no mundo espiritual. Então vem daí, por exemplo, a imagem difundida pelas igrejas de céu e de inferno. O céu e inferno para a igreja, né, tradicionalmente, não é uma condição intelecto-moral, emocional. É um lugar realmente. E muita gente esquece que, segundo o dogma da igreja, céu e inferno não é um local da espiritualidade. O pensamento dogmático, ele vai dizer o seguinte: Deus vai destruir esse mundo, vai construir um mundo novo, restituir os corpos físicos, e só então as pessoas vão vivenciar a realidade do céu e do inferno. Então, céu e inferno, segundo o dogma, não é uma condição da espiritualidade. Seria um mundo físico novo. E aí o sofrimento do inferno também é físico. É a dor na pele mesmo, é a dor de queimar, a dor de sofrer. Arteiro, né? Então, e o que seria seria prazer também no céu, né? Então, essa visão antiga, no espiritismo, a gente tem que prestar atenção. Porque o mundo espiritual não é um mundo com a matéria parecida com a nossa. Então, ele não é um mundo mecânico. Então, muita gente fica pensando assim, no mundo espiritual, o espírito pode ser preso, o espírito pode... Se tem que comer, tem que dormir. Qualquer espírito que faça isso, e muitos deles no nosso planeta, que ainda é um planeta ainda em processo evolutivo, fazem, é tudo ilusão, Cláudio. É da mente daquele espírito. Ele tem aquele hábito... E ele revive o hábito após a morte. Ele mantém um hábito que era do mundo físico lá. E isso é viver ilusão. Sim. Então, agradecendo aí a participação do Giancarlo Cansado, de Melbourne, na Austrália. Uma outra pergunta é da Kika, de Itaquaquecetuba. Bom dia, estou adorando o programa. Eu tive um sonho muito estranho já faz algum tempo. No sonho eu estava em uma região muito escura, ajudando o meu sobrinho. Eu coloquei o meu sobrinho em uma bolha de proteção. Hoje ele é evangélico. E aí ela pergunta, que bolha era aquela que eu fiz no umbral? Boa pergunta. Eu que pergunto para ela, né? ela que estava lá, né? E se que era umbral, né? Não é porque é escuro, poderia ser. Você vê, as pessoas fazem interpretações de acordo com a forma que aprendeu a ver as coisas, de acordo com a teoria que tem em sua mente. Então, se surgir para uma pessoa uma materialização de um espírito, de acordo com a formação que aquele indivíduo tem, ele vai interpretar que viu algo diferente. Então, vamos dizer assim, se o indivíduo é um evangélico e ele surge um espírito para ele vê uma imagem luminosa. Então, para ele vai ser o quê? Um anjo, vai ser o Espírito Santo, vai ser Jesus, né? Se aparece para um católico uma mulher, não importa que mulher seja, para ele vai ser Nossa Senhora. Então, a gente lida com os fenômenos, isso que é o interessante, de acordo com a teoria que tem na mente. Você vivencia o fenômeno e para você é aquilo que você aprendeu que aquilo seja. Então, ela está interpretando um simples sonho, né? E usando o que ela aprendeu. Então, se é um lugar que parece que não é muito bom, ela dá o nome de umbral, né? A questão final sobre isso é o seguinte. Quando a gente lembra de sonhos, o nosso cérebro, ele interpreta as circunstâncias vividas e ele traz imagens que muitas vezes são simbólicas. E isso
na psicanálise e na psicologia, já se tem uma grande compreensão de que realmente o sonho ele pode trazer informações com relação à nossa vida. E em sendo espiritualistas, nós também podemos dizer que a gente recebe informações a respeito da vida espiritual. Só que a gente não pode interpretar de forma literal. O que quando a gente acorda, os sonhos eles são simbólicos. E eles ainda podem conter lembranças, coisas que estavam presas na nossa memória, nas coisas que nós vivenciamos durante o dia. Então, esses fenômenos, essas imagens, também podem não ter significado nem simbólico. Pode simplesmente ser uma mistura de informações. O que torna muito difícil a gente querer... Interpretar sonhos. Interpretar sonhos. É mais adequado a gente interpretar sentimentos. Então, eu diria o seguinte, se ela teve um contato com o irmão, e desse contato ela tem um bom sentimento, então, de alguma forma, ela deseja a proteção do irmão. Essa é o que a gente, passando a régua, pode aproveitar dessa vivência, é isso. Então, sempre trazer para o lado da emoção, do sentimento. Que às vezes a gente espera também ali um sinal, né? Uma revelação. A gente às vezes fica tentando interpretar como se daquilo a gente pudesse tirar uma resposta objetiva para as coisas que a gente vive na nossa vida. Isso é muito antigo no mundo, né? Porque isso vem desde as pitonisas, dos adivinhos, né? Então, o adequado para a gente lidar com as informações que nos chegam pelo sonho é simplificar, é não tentar entrar nos detalhes. Então, veja, você acorda de manhã com um ótimo sentimento de ter encontrado um familiar que já morreu e que você sente saudades. Então, qual é a interpretação adequada? Você matou as saudades do contato que teve esse espírito. Você sabe que uma vez, Cláudio, Kardec perguntou aos espíritos se os sonhos que ele tinha recorrente com a mãe, se era a mãe realmente. Sabe qual é a resposta dos espíritos? Não. Eles disseram assim, pelo sentimento que você tem quando acorda, você pode perceber que é um encontro real. E ele diz assim, quando eu tenho esses sonhos com a minha mãe, eu sinto um carinho muito grande, né? Eu sinto um envolvimento muito forte com ela, né? O que me leva a crer que ela me acompanha, então, até hoje. Então, você vê aqui Kardec, né? Uma pessoa sempre muito séria, muito voltada para a razão, nesse momento demonstra uma emoção muito forte diante da mãe. E no livro Revolução Espírita, a gente recupera a infância de Kardec, mostrando o quanto a mãe foi dedicada a ele, né? Porque ela já tinha perdido um casal de filhos, né? Olha, eu não sabia dessa história. Kardec teve 2 irmãos, né? Um rapaz e uma moça. E eles já haviam morrido antes dele nascer. Então ele foi o 3º filho da Jeane, que foi a mãe dele, né? A tal ponto que ela já tinha um pouco mais de idade e ela foi ter o parto, né? Kardec foi nascer longe da cidade deles, que eles viviam em Bourg-en-Bresse. Eles foram para Lyon, numa casa, né, que tinha cuidados médicos, porque provavelmente era uma gravidez que precisava de cuidados. E aí, assim que Kardec nasceu e eles voltaram para casa, pouco tempo depois, morreu o pai de Kardec. E na Revolução Francesa, o avô paterno, né, já tinha também sido morto na guilhotina. Olha só. Então a Jeane foi morar junto com a mãe numa casa muito grande, que eles tinham, era uma família que tinha muitos recursos, né, no ambiente rural, e Kardec foi criado então pela mãe e pela avó. Foi criado por mulheres. E a mãe, você imagina a mãe. A mãe, ela tinha um pai muito presente, uma personalidade muito forte, que foi guilhotinado. Depois ela perdeu 2 filhos e um marido. Ou seja, quem era a família de Jeane? A família de Jeane era Kardec, era Rivail. Então devia ter mais cuidados. Então imagine o quanto ela tomou cuidados frente a ele, né? Então quando a cidade deles foi invadida, ela foi para a Suíça, levou para Pestalozzi. E depois, quando Kardec então decidiu que ele seria um educador, ela acompanhou Kardec até a Paris e viveu com ele, acompanhando toda a sua formação, investiu recursos da família
no instituto que ele abriu, de educação, e quando ele se casou com a Amélie, ela estava presente. Então, imagina o quanto tempo Jeane esteve ao lado de Kardec, e ele era o projeto de vida dela, né? Vamos fazer um intervalo? Vou te fazer uma pergunta nessa história aí do Kardec até o instituto lá que ele criou em Paris. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. De volta aqui com o programa Livre Pensamento. Você já faz parte aí do Clube Amigos da Boa Nova? Ainda não? Ligue no 0800 12 18 38 e saiba mais informações com a nossa equipe e venha afiliar-se a esta grande família que tem como a maior divulgação, maior objetivo, justamente a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você tem uma série de vantagens e benefícios ou pelo site amigosdaboanova.com.br. Fique sócio, Clube Amigos da Boa Nova. Hoje no Livre Pensamento a gente está respondendo as perguntas que acabam chegando aí dos nossos amigos e amigas, Paulo. Mas estava contando aí a história da infância do Kardec até o momento que casou
com a Amélie, mas é uma coisa que sempre me intrigou é quando o Kardec funda, né, uma escola, um instituto com um parente dele e parece que esse parente acabou se perdendo aí em vícios e jogos e atrapalhou o Kardec nesse sentido. O que tem de verdade nessa história? Essa história não é verdadeira. Essa história é uma ilação e porque há um relato, sim, uma pequena notícia, um indício de que um tio dele, né, realmente não fazia bom uso do dinheiro, tinha envolvimento com jogos. Mas isso não tem nada a ver com o processo do Instituto. Porque o que ocorreu, na verdade, foi o seguinte. O Instituto era um prédio muito grande. Esse prédio, ele era dos jesuítas. Olha só que ironia da história, né? Os jesuítas em Paris, eles tinham um prédio muito grande que, inclusive, era utilizado para a formação dos jesuítas. Então, tinha um internato, era um colégio, e ao mesmo internato, ou seja, ele tinha cozinha, tinha um salão enorme para mais de 500 pessoas, tinha toda a área de quartos e de dormitórios, e tinha também várias salas de aula. Era um prédio muito grande. E quando, num período revolucionário, os jesuítas foram expulsos, o prédio ficou vazio, né? Eles não poderiam mais utilizá-lo. E Kardec, então, alugou o prédio, mas ele precisava de uma quantidade enorme de mobiliários, né, para poder estruturar. Você imagina isso, né? Sim. Um colégio grande daquela forma. Então, os indícios que eu tenho, porque a gente não tem registro, Kardec ele conta, até no seu casamento, ele faz referência à esposa por escrito: olha, eu tenho uma dívida muito grande com um parente. Então, eu já sabia que a mãe de Kardec, a avó, e ele morava com a mãe e com o tio em Paris. Então, tinha um tio que é por parte de mãe. Mas eles tinham feito algum investimento para ajudá-lo em toda a sua formação. Tanto que eu encontrei que a mãe de Kardec e a avó, quando elas foram para a Suíça, levaram Kardec para a Suíça em Pestalozzi, eu encontrei o anúncio do jornal que ela põe à venda terrenos e propriedade em Bourg-en-Bresse e Saint-Denis-le-Bourg, que era onde eles viviam, para poder custear o estudo de Kardec lá. Suíça. E ela chega a pedir até um adiantamento da venda daqueles bens para poder já pagar para Pestalozzi a estadia, porque ele tinha muitos alunos gratuitos e os que pagavam era que mantinham os gratuitos. Então é muito interessante essa passagem. Mas quando Kardec foi criar o Instituto, um outro parente emprestou um valor muito alto. Eu não contei no livro Revolução, porque eu não tenho uma prova direta disso. Mas eu encontrei que um tio, irmão do pai dele, era um general muito rico. Tinha muitas propriedades, muita influência. E Kardec diz assim: tem um parente que eu tenho uma dívida enorme, né? E ele nunca foi cobrado. Mas ele não diz quem é o parente. Nunca ele escreveu quem é. Então, se você analisar as circunstâncias, você vai ver que esse tio, né, irmão da mãe, os recursos, na verdade, quem geriam era a mãe e a avó. Tanto que foram elas que venderam os bens. Então não poderia ser ele. Está fora do contexto ser esse tio materno. Então, certamente, quem investiu no Instituto foi o tio paterno. E depois, na evolução do Instituto, que era muito grande realmente, Kardec passou a trabalhar, alguns anos depois, com um sócio. Esse sócio, ele era um especialista numa educação que a gente chamaria de educação hoje voltada para a profissão. Uma educação de formação profissional. Isso era novidade em Paris na época, né? Porque você preparava os jovens para o liceu, para ele fazer uma faculdade. E estava surgindo ali cursos profissionalizantes. Então, como esse sócio de Kardec era especialista em curso profissionalizante e também em preparo para o liceu, ele entrou como sócio e a propaganda ali, então, da Sociedade de Kardec passou a ser feita de forma conjunta, Rivail e o sócio. Entendi. E a gente conta até anúncios nos jornais. Então,
É claro que depois teve uma alteração na lei, né? E isso dificultou um pouco mais o ensino, mas também não foi decisivo, porque quando essas mudanças ocorreram, já tinha sido fechado o Instituto. Então, alguns historiadores falam que foi por volta de 50, quando alterou a legislação, que Kardec teve que fechar o Instituto. Isso é falso, porque ele fechou antes. Então, o fechamento do Instituto de Kardec envolve alguns fatores. Custos altos de manutenção, Sim. aluguel e manutenção da estrutura, o fato de uma incerteza dos caminhos da educação naquela época e até possivelmente uma dificuldade de administrar uma estrutura tão grande. De onde surgiu que é o tio dele? Porque, infelizmente, quando um historiador se depara com uma informação nova, ele já quer usar aquilo para escrever na biografia. Quer ser o primeiro. Então, por exemplo, Kardec nasceu em Lyon. Tem biógrafos, tem livros que contam a vida de Kardec, que fala, descreve até ele sentado na beira do rio em Lyon, ele passeando pela cidade, coisas que ele nunca fez, porque ele nunca viveu em Lyon. Então, é muito difícil você construir uma narrativa histórica, porque você só pode dizer exatamente o que a fonte que você encontrou se refere. Você não pode usar uma informação e deduzir, entendeu? Imaginando ali. Então, a pessoa fala assim, em 50 teve uma grande mudança da educação. Então, acho que é por isso que Kardec... Mas como? Cadê? Onde está o documento disso? É uma ilação. Então, até a pessoa poderia escrever isso, mas ela tem que escrever assim. Olha, não temos informações o suficiente, uma hipótese pode ser essa, mas nada confirma. Porque aí vocês preparam o leitor, né? Sendo honesto. Porque eu até vejo que não é má vontade da pessoa, não é má intenção, mas é uma falta de preparo ali, porque você tem que oferecer para o leitor exatamente aquilo que você conquistou. Então, eu até te digo, eu tive indícios de muitas coisas para contar a respeito de Kardec. E grande parte desses documentos ficaram parados, porque eu não tinha como relacioná-los nem confirmá-los, e eu não queria colocar só deduções. Então, eu só usei no livro aquilo que permitia os documentos dar uma afirmação mais adequada. O Hélio Veríssimo de Osório, Rio Grande do Sul, programa muito instrutivo, parabéns. O Oswaldo Luiz, que é de Suzano, aqui na Grande São Paulo, ele diz o seguinte: tenho 66 anos e há 8 frequento o Centro Espírita, sendo que há 4 anos ando escutando barulhos e sinto energias saírem das minhas mãos. Já fiz tratamento e não modifica estes efeitos. Estudo a doutrina há 45 anos e estou sentindo medo desta situação. O que fazer? O grande escolho do médium é medo. Uma coisa comum, né? Está associado. Mediunidade e medo estão associados. E a questão é a seguinte: você não perde medo. É um engano você achar que você perde medo. Porque o medo é uma emoção fisiológica. Ela é necessária e útil para o nosso corpo. Então, o nosso cérebro, ele desenvolve uma memória das emoções e ele associa as circunstâncias ao medo, objetivando a nossa proteção. Então, por exemplo, a criança tem medos naturais. Desde pequenininha, ela já tem medos naturais. Se ela vê uma cobra, ela tem medo. Se ela vê um bicho que pode atacar, ela tem medo. Mas, por exemplo, ela não tem medo de atravessar a rua. Porque isso não tá, o fato de atravessar a rua não está associado a nada que possa ocasionar o medo. O que ocorre é que o cérebro é feito de tal forma que aquela criança, ela vai refletir a emoção, o cérebro produz a emoção equivalente à da mãe, por exemplo. Então, quando uma mãe vai atravessar uma rua, dando a mão para uma criança, e a mãe fica ali atenta e com medo do que pode acontecer, o cérebro da criança interpreta essa emoção da mãe e também deixa ela com medo. Né? Isso é bom, porque ela vai ter atenção ali ao atravessar a rua. Mas também, por exemplo, uma mãe que tem um medo... Super protetor, hein? Uma mãe, por exemplo, que tem um medo terrível de um inseto, por exemplo, de borboleta, ela vê ela berra. A criança vai também gravar o medo da borboleta
que é um medo desnecessário, né? Mas que vai ficar inconsciente. Então depois ela cresce e vira um adulto morrendo de medo de borboleta e não sabe por quê. É que é um medo que a gente tem, por exemplo, de inseto, né? Mas percebe que não é todo mundo que tem os mesmos medos. Um tem medo de um inseto, outro tem de outro tem de um bicho. Que herdou isso lá. Muitas vezes a gente herda isso de pais quando é muito pequeno. Agora, então como é que a gente lida com a mediunidade? A mediunidade e medo, se você se afunda no medo, que é o que ele está nos contando, você começa a criar ilusões e começa a se alimentar dessas circunstâncias e pode virar um pânico, pode virar uma crise de ansiedade, né? Então, o que a gente pode fazer? Você não acaba com medo. O que você pode fazer é diminuir a influência dele. E como é que você diminui? Com a compreensão. Então, o que eu recomendo a ele é estudar o livro dos médiuns, né? E ler casos. Por exemplo, existem os livros da Ivone Pereira, que ela conta os casos pessoais dela de vivência como médium. Sim. Conversar com médiuns experientes, para que ele veja que esses fenômenos que ocorrem às vezes no nosso cotidiano, eles são limitados. Eles a gente fica impressionado por filmes, né? Então ele não vai sofrer perigos. Sim, então, uma coisa natural. Isso não vai evoluir ao ponto de prejudicá-lo. O que pode prejudicá-lo é ele mesmo, se ele for criando uma paranoia em torno disso. Verdade. Então, ele escuta um barulhinho, daqui a pouco ele não dorme mais, por causa daquele barulhinho que ele ouviu. Mas ali é um perigo real? Não, é só um medo. Então, não tem pessoas que entram em pânico quando vê uma borboleta? Tem gente que entra em pânico, perde o controle de si mesmo. Se está num carro e entra uma borboleta, é capaz de abrir a porta e se jogar para fora. E isso ocorre. Então, esse medo ele se torna irracional. E você precisa racionalizar a vivência para diminuir essa emoção que seu cérebro gravou e pode até te prejudicar no cotidiano. Isso aí, tá bom? Oswaldo Luiz de Suzano. O Gerson de Lima, que é da cidade de Aparecida, região ali do Vale do Paraíba, qual seria a diferença de definição de perispírito na doutrina espírita e na apometria? Não dá para a gente comparar as duas coisas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. O espiritismo é uma proposta, uma teoria, um conhecimento que surgiu ali com Allan Kardec num determinado contexto, né? A gente pode trazer isso para os nossos dias, né? Mas não dá para a gente ampliar o que ele propôs ali sem que a gente use o método que ele usou. Sim. Então nós precisaríamos ter uma grande rede de médiuns estudando a proposta de Kardec, os grupos, e fazendo perguntas pertinentes para que a gente consiga, essas perguntas sendo feitas em muitos lugares diferentes, avaliar quando as respostas nos oferecem algo a acrescentar no que Kardec já explicou. Como a gente não tem mais essa estrutura, hoje a gente tem que recuperar e estudar Kardec, né? Mas coisas novas, elas não se encaixam no que Kardec propôs. Então, determinadas práticas, elas são à parte a proposta espírita. E não tem nem como a gente comentar ou comparar, quando foge muito da proposta inicial de Kardec. Como é que você vê várias casas espíritas aí adotando eu costumo fazer o seguinte... o meu foco de estudo, de pesquisa, de recuperação é compreender Kardec. Uhum. Como a gente usa essa compreensão é um problema de cada um. Então, em verdade, o que a gente chama hoje de movimento espírita e casas espíritas são grupos de pessoas interpretando à sua maneira como eles enxergam o que é o espiritismo e como seria essa prática. Como isso é uma vivência pessoal, ela depende do entendimento de cada grupo. Então, eu não tenho como julgar... Seria a mesma coisa a gente julgar o que cada um pensa sobre espiritismo, né? Uhum. Eu posso, Cláudio, dialogar com você, compreender como você pensa, você compreender como eu penso e cada um aprender um pouco com essas coisas. Mas o que você acredita sobre o espiritismo é uma construção sua. Então, depende das leituras que você faz, das reflexões que você faz e quanto você aproveita os diálogos. Mas eu não tenho interferência no que você pensa, concorda? Sim, eu não posso entrar na sua mente e pensar como você pensa. Então, os grupos espíritas também formam, né, unidades ali.
personalidades ali, ideias compartilhadas. Então, se aquelas pessoas pensam daquela maneira, é uma responsabilidade delas. Eu posso oferecer reflexão, né? Mas eu não posso ingerir no que elas pensam. Né? Então, eu ofereço, por meio dos meus livros, dos artigos e das pesquisas, material de reflexão sobre Kardec. Como vai usar isso, aí depende de cada um. Eu sei claramente, né? Porque também não sou cego. Eu vejo que existe em meio ao movimento espírita muita coisa longe e até contrária ao que Kardec se propôs a nos oferecer, né? Então, isso pede esclarecimento. Se as pessoas são fechadas ao esclarecimento, não vão chegar a lugar nenhum. Mas se ela se interessar, a gente tem até como esclarecer. Olha, o que Kardec propôs é isso, 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 e não esse caminho que você escolheu. Entendi. Nós tivemos aí programas passados falando da adulteração da obra A Gênese, e o Onofre Rosa, que é de Caçapava, ele disse haverá uma versão online das edições, até a 3ª edição da Gênese de Kardec. Então, já existem, para você encontrar, já até comentamos isso, né? Vamos repetir, né? Existem 2 edições até agora, que são da versão correta de Allan Kardec. Uma versão é a tradução de Carlos de Brito Embaçaí, né? Embaçaí termina com H e Y. Embaçaí, 2 S, H e Y. Você escreve o nome dele, né, e a palavra A Gênese no Google, e aí a versão em PDF você vai conseguir, aparece. E também a CELD, que é Centro Espírita Leão Denis, lá de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Né? É um grupo que tem muita tradição na recuperação de Kardec, no estudo sério, e eles têm uma edição de A Gênese que também foi feita da versão original de Kardec. Ela existe tanto impressa, que pode ser comprada até na Mundo Maior, sim, você também pode achar, ou então você também tem disponível, né, gratuito, a versão digital. Em PDF. Né? Em PDF, que você pode abaixar. E você também já pode começar a estudar a versão original de Kardec e fazer estudos comparativos, né, do que você tem impresso, sim, e o que está em Kardec, para você ver o que realmente ele se propôs a nos oferecer naquela obra. Isso aí, acesse mundomaior.com.br e busque aí a edição das edições CELD, né, que é a abreviação aí de Centro Espírita Leão Denis. Você respondeu também o Jefferson Silva, que queria saber onde tem a versão original. E a Dolores Azevedo pergunta o nome do livro da autora, né, da Simone. Sim. Simone Privato. O livro é El Legado de Allan Kardec. É em espanhol o livro, mas a própria autora está traduzindo, e ainda este ano nós vamos ter aí esse livro em português. Vá acompanhando aí que logo, logo ele vai estar sendo lançado em português. Ele traz os documentos, né, oficiais, registros comprobatórios, como a gente tem divulgado, que demonstram que a 5ª edição foi adulterada. Então a versão comentada, se você abre a Gênese e está lá, versão ampliada, na verdade é versão adulterada. Verdade. Então, em breve aí teremos em português, né? E vamos aguardar também a movimentação de todas as editoras, né, que estão aí se pronunciando, para que não haja mais nenhuma edição adulterada de Kardec disponível. Todas as edições distribuídas sejam da versão original de Kardec, que foi da 1ª à 4ª edição. Está chegando no fim do Livre Pensamento. Esse ano você vai lançar mais um livro, né? O fim do ano... Já está aí já está no forno. No forno. Então, para quem quiser acompanhar todas as histórias que o Paulo conta aqui, como essa, né, que eu também não sabia da infância de Allan Kardec, né, e da falsa informação que se tem nos cursos espíritas a respeito aí do tio do Kardec, que teria falido e tal, e não é verdade. Revolução Espírita está na nossa mesa aqui, e também a do Mesmer, que resgata, né, a vida e a obra de Mesmer. Sempre bom ressaltar, né, Paulo? Em cima de fatos e documentos. Exatamente. Eu levei muitos anos mesmo para conseguir concretizar essas obras, e um dos motivos foi de buscar sempre fontes primárias e confirmar, cruzar as informações para oferecer algo sólido para o leitor, que a gente tem que respeitar. Porque muitas vezes
Alguém vai ler o livro e vai usar aquela informação. Sim. E aí é que podem ou a gente divulgar coisas corretas ou criar boatos, né? Isso aí. O programa fica por aqui. Semana que vem a gente volta falando de Deus. Já vai formulando as suas perguntas aí para o nosso próximo programa. Até mais, Paulo. Até. Um abraço a todos. Vamos que vamos. Um grande abraço. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.